Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de uma vez mais estarmos aqui em nossa igreja sede no Belém, participando desta tão importante reunião de obreiros, que muito nos ajuda, especialmente nós que moramos distante da capital. E quando temos a oportunidade de estarmos aqui, com certeza saímos alimentados e instruídos pela palavra de Deus. Agradeço aos nossos pastores, pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, por esta grande oportunidade, e também o pastor Josué, dirigente da reunião. E felicito e saúdo todos os demais pastores que já ministraram a palavra de Deus neste dia. E convido os irmãos para lermos segundo livro dos Reis, capítulo 3, e vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 1, segundo livro dos Reis, capítulo 3, verso 1 a seguir, diz assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Repitam comigo essa frase: não tinham água. Não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria.
Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amém. Vamos repetir a leitura do versículo de número 17, que diz assim: porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Repitam comigo a frase, tanta água. A primeira frase que eu pedi para repetir é: não tinha água. E a segunda é: tanta água. É a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que está neste texto bem conhecido, e de ricas mensagens para a igreja, em todos os aspectos, em todas as faixas etárias. Mas eu quero aqui destacar, evidentemente, esta mensagem para os obreiros, que é o nosso caso aqui, na tarde deste dia. Nós estamos numa história que é o período da monarquia, reino que já estava dividido, reino sul, reino norte. E no reino norte, neste capítulo, quem está reinando é o filho de Acabe, o rei Jorão. E no reino sul, quem está reinando é Josafá. E a Bíblia nos mostra que com a morte de Acabe, um dos reinos que era vassalo, que pagava impostos, que estava sob o domínio de Israel, se rebelou, o rei Mesa, rei dos Moabitas, e ele então se insurge, se rebela contra o reino de Jorão, o reino de Israel. Mas a Bíblia nos mostra também que Jorão não deixou barato, não deixou quieto, e ele resolveu ir atrás do prejuízo e reaver aquela situação, trazendo de volta para os domínios de Israel o rei Mesa, o povo de Moabe. É interessante, embora não seja a mensagem aqui nesta tarde, mas nós aprendemos que em toda transição de liderança, sempre alguém se aproveita do momento para cometer algum ato de rebeldia, que foi o caso aqui nessa história do capítulo 3. Mas Jorão resolve tentar reverter aquela situação, mas ele não vai sozinho. A Bíblia nos mostra que ele chama Josafá, e Josafá prontamente lhe atende, e diz que iria com ele, que o povo de Judá seria o povo de Israel, e eles estariam juntos naquele empreendimento, naquele propósito, para irem atrás do rei Mesa, o rei dos Moabitas. E eles se uniram também com o reino de Edom. E resumindo a história, temos 3 reinos, 3 reis, que se ajuntam, que fazem um acordo e vão para a batalha, para a guerra contra o rei Mesa de Moabe. Mas o que me chama a atenção é que eles se unem, elaboram uma estratégia de guerra, e eles vão pelo caminho do deserto de Edom, e eles enfrentam uma dificuldade.
E eu chamo este primeiro momento da mensagem, da nossa reflexão, através de uma frase que eu quero destacar com os irmãos. Uma estratégia que falhou inicialmente. Falhou talvez porque não fizeram os cálculos necessários. Ouvimos aqui o pastor Juliano dizer sobre o que Jesus ensinou quanto a segui-lo, que é necessário calcular, fazer as contas, para que não haja no meio do caminho algum prejuízo, algum imprevisto, e a pessoa não consiga concluir o projeto que é servir ao Senhor. E assim como para servir a Deus precisamos calcular bem o preço do discipulado, também em qualquer outro empreendimento, em qualquer outro projeto, nós precisamos fazer os cálculos necessários. Para uma simples viagem, nós precisamos calcular para sabermos se vamos conseguir ir e voltar sem ter nenhum imprevisto, nenhum problema, principalmente de ordem financeira. E esses 3 reis talvez não tenham calculado corretamente. O fato é que a Bíblia nos diz que eles estão no deserto, no capítulo de número 3, e o versículo 9 diz que partiu o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. 7 dias, 3 exércitos unidos, marchando no deserto, um lugar inóspito, um lugar difícil, um lugar seco, estradas complexas e difíceis, e eles 7 dias marchando. E a Bíblia diz que de repente, no 7º dia, ao final daquela marcha, o que aconteceu? Faltou água. Irmãos, faltar água para qualquer pessoa, em qualquer momento, é algo extremamente complicado. Até quando a gente está pregando, faltar água é bem complicado. Mas logo chega. Agora imagine os irmãos faltar água para quem está no deserto. É só uma brincadeira que eu fiz, mas brincando a gente ganha as coisas também, não é, irmãos? Olha aí, vale um glória a Deus, não? E faltar água em qualquer situação é difícil. Imagine faltar água no deserto, que já é um lugar que falta água. Eles não levaram água suficiente, não tinha fontes, não tinha rios, não tinha supermercados, não tinha nenhum outro local que eles poderiam conseguir água. E ainda mais, um agravante para a situação é que faltou água em um deserto, em uma situação de guerra, de batalha. Porque faltar água já é difícil, mas faltar água no deserto, em uma situação de guerra, é ainda mais difícil. E foi o que aconteceu aqui. E nesse primeiro momento, o que eu quero aplicar para nós aqui como obreiros, é que na nossa caminhada, às vezes por descuido nosso, ou às vezes até por uma provação da parte do Senhor, também nos falta água. E eu uso agora a água no sentido figurado. Nos falta água no sentido de que nos falta alguma coisa que é essencial para a continuidade dos nossos projetos e do nosso ministério. É bem possível que nesta tarde, alguém que esteja aqui me ouvindo ou acompanhando pela internet, está vivendo situações que na sua vida está faltando água, está faltando aquilo que é essencial para você seguir no seu empreendimento, seja ele humano, seja ele secular, ou seja ele ministerial e espiritual. Faltar água é faltar o essencial para manter vivo um casamento, por exemplo. Faltar água
é faltar o essencial para manter viva uma empresa, por exemplo. Para manter vivo, aplicando aqui para nós, um ministério. Talvez em algum momento eu já passei por isso, e talvez você também já, de ter no seu exercício ministerial sentido a falta de água ou de algo que é essencial para você continuar na sua lida ministerial. É aquele momento que faltou algo que sem aquilo você não tem condições de dar nenhum passo a mais. Sem aquilo você não pode andar nem mais 1 metro adiante, porque o próximo passo pode ser a morte, a destruição, o fracasso. Mas o Senhor já falou conosco por intermédio de várias mensagens, e eu creio que nesta última deste período Ele também está falando conosco. E Ele fala conosco o seguinte: na hora da crise, na hora que falta algo que é essencial, você precisa tomar atitudes corretas, que vão atrair para a sua vida e para a minha vida a provisão de Deus, a bênção de Deus. E já quero adiantar aqui aos irmãos, que o Deus da provisão está presente aqui nesta tarde. Se alguém está passando por um momento de escassez, de falta de alguma coisa, eu quero direcionar esta palavra especificamente para o ministério, alguma coisa para o seu ministério. O Deus da provisão está presente para nesta tarde, neste dia, nos reabastecer com aquilo que nós precisamos. Agora, o texto nos ensina o que fazer na hora dessa crise. Mas o texto também nos ensina, pastor Jordelino, o que não fazer na hora desta crise. Porque tão importante quanto saber o que fazer, é também saber o que não fazer. E eu peço que você olhe para o texto comigo, no capítulo 3, e o versículo 10, que aqui está uma lição do que não fazer na hora da crise. Eu vou repetir e frisar o que não fazer na hora da crise. E quem nos dá essa lição do que não fazer é o rei Jorão. Porque quando falta água, quando eles se veem em dificuldade, aqueles 3 reis, olha o que diz o versículo 10, redobre a sua atenção, e eu serei o mais objetivo possível. Diz assim o capítulo 3, verso 10. Então disse o rei de Israel, que era Jorão: olha o grito que ele dá. Essa expressão é a expressão de alguém que está em desespero. Essa expressão no texto é a expressão de alguém que não está vendo saída para aquela crise. A expressão de Jorão, pastor Josué, é a expressão de alguém que não tem esperança e não tem fé. Alguém que não consegue vislumbrar uma saída na hora da dificuldade, na hora da crise. E ele dá um grito, grito de desespero. Agora, irmãos, este grito que ele dá é seguido de uma afirmação mentirosa. Porque ele diz assim, no verso 10, que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Escute bem, Deus não chamou esses 3 reis. Este não era um projeto de Deus. Este era um projeto de Jorão, de Josafá, e com a ajuda também do rei de Edom. Não há aqui uma ordem expressa da parte de Deus para que eles façam isso. Isso nos ensina algo muito importante. Às vezes, na hora de crises que enfrentamos, nós entramos em desespero,
demonstramos a nossa falta de fé e confiança no Senhor, e ainda mais, culpamos a Deus. Transferimos para o Senhor a culpa daquela situação difícil que estamos vivendo. Foi o que Jorão fez. Ele dá um grito de desespero, e ele diz que foi o Senhor que chamou eles, e que os entregou nas mãos dos moabitas. Aliás, essa síndrome vem desde o Éden, de transferir responsabilidades, de culpar alguém. Ora culpamos a família, a esposa, ora culpamos o pastor, ora culpamos o patrão, o irmão, a irmã, a igreja, ora culpamos o próprio Deus com as nossas atitudes, que demonstram falta de fé e desespero. E aqui nós temos uma lição sobre o que não fazer. O que não fazer na hora da crise é entrar em desespero, porque a expressão dele, em algumas versões é assim: e agora? Essa é a ideia da expressão, e agora, o que fazer? Que mostra desespero, e é uma atitude que não gera solução. Escute bem, atitudes de desespero na hora da crise não geram soluções. Pelo contrário, criam instabilidade, especialmente se for um líder. Imagine uma igreja, uma congregação, um ministério em crise, e o líder demonstra desespero, e o líder entra em parafuso. Isso não gera solução, isso cria instabilidade. Quantas igrejas com instabilidades por conta do desespero de uma liderança? Isso mostra um líder despreparado, sem alternativas, sem equilíbrio. O líder principalmente precisa transmitir para o povo paz e segurança, e não o contrário. Quantos líderes que na hora da crise usam as seguintes frases: isso é muito difícil, isso não vai dar certo, esse projeto da igreja, do pastor é muito complexo, não é para nós. Outros usam a frase: nós somos pobres, nós não temos dinheiro, nós não temos condições, e por aí vai, outras e outras frases que mostram desespero, falta de alternativas e atitudes que não podem ser tomadas na hora da crise. O Senhor está dizendo para nós nesta tarde: tenha paciência, tenha calma. Salmo 46, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado nas nações. O Senhor está dizendo para você nesta tarde: acalma o seu coração, tira da sua boca. Se porventura há alguém em aflição, em crise, humildemente eu digo para você, pelo Espírito de Deus, tira da sua boca a palavra de desespero. Confia no Deus que tudo pode. Quantos confiam neste Deus? Levante uma das suas mãos e dê um glória ao nome de Jesus. Não quero emocionar ninguém, até porque vocês são maduros e não cairiam nessa. Mas eu quero só que você me ajude, dizendo para quem está ao seu lado: Deus está no controle. Diga para esta pessoa: Deus está no controle da situação. Ele continua no trono. Por pior que seja a crise, a dificuldade, Deus está no controle. Quantos creem assim, glorificam o nome do Senhor. Jorão é o retrato do homem sem visão, desesperado, sem alternativa. Ele representa bem a pessoa que só reclama, só murmura, mas não busca soluções. Lembra de Geazi?
acordou e viu o exército inimigo da Síria cercando lá a casa do profeta, e ficou desesperado, ficou aflito, e disse para o seu senhor Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Isso é falta de opções, é desespero, desequilíbrio. Mas o profeta diz para ele: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu orou por Geazi, e a oração foi: Senhor, abra os olhos deste moço. Quantos creem que o Senhor está aqui para abrir os nossos olhos nesta tarde? Abra os olhos, veja mais adiante, veja além da crise. E os olhos dele foram abertos, e ele viu ali um exército de cavalos, carros de fogo em redor da casa de Eliseu. Geazi teve a visão aberta, ampliada, maximizada, e o Senhor quer também abrir a nossa visão. Mas Jorão viu o pior, só enxergou a morte, a destruição. Ele não viu solução, não viu saída, ele só viu desgraça, ele só viu derrota. Jorão teve atitudes que nós não devemos ter em nosso ministério. Mas escute bem, a sorte de Jorão é que ao lado dele tinha um crente. Josafá estava lá. Josafá tinha fé em Deus. A sorte nossa é que nos momentos de crises e dificuldades, que às vezes a gente perde a esperança também, Deus coloca ao nosso lado alguém que é crente, para nos ajudar, para nos mostrar uma outra alternativa. E olha o que diz o capítulo 3, versículo 11, acompanhe na Bíblia comigo. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Agora nós aprendemos não o que não fazer, mas nós aprendemos com Josafá o que fazer na hora da crise. E o que fazer é se voltar para a palavra de Deus. Porque diz a Bíblia que Josafá pergunta: tem profeta aqui? É como se Josafá estivesse dizendo: vamos para o culto, vamos achar uma congregação, vamos achar um ponto de pregação, e vamos achar alguém para pregar a palavra, porque é na palavra que está a solução, é na palavra que está a resposta, é na palavra que está a saída, é na palavra que está o milagre, a provisão, a cura. A Bíblia diz no Salmo 19 que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela é perfeita e ela alegra o nosso coração. Quantos amam a palavra do Senhor? E ele pergunta: tem profeta do Senhor aqui? Versículo 11, alguém responde: tem um profeta aqui sim, Eliseu está por aqui. E disse Josafá no versículo 12: está com ele a palavra do Senhor. O que eu vou falar aqui é chover no molhado, é só para lembrar, na hora da crise, a resposta está aqui. Quem trouxe o livro? Levante o livro aí, levante a palavra. Só para exercitar e ninguém dormir, levante bem alto a palavra. E diga aí para o seu vizinho: na hora da crise, pastor Gessé, pastor Joel, na hora da crise, a resposta está aqui na palavra de Deus. Não precisa entrar em desespero, não precisa demonstrar desequilíbrio, mas é se voltar para a palavra, é ler a palavra, é ouvir a palavra, é receber a palavra, é ir para a presença do Senhor e ouvir a palavra.
Quantas vezes nós chegamos num culto, numa reunião como esta, e às vezes até cansados pela viagem, pela distância, e você ouve a palavra, e lá no meio da reunião, o pregador solta uma frase que muda a sua vida. Quem já teve essa experiência? Você não está nem tão atento na palavra, de tão cansado mentalmente, fisicamente, tantos problemas, mas de repente o Espírito Santo pega uma frase, de toda a mensagem, ele pega uma frase e joga como uma seta lá no seu coração, pastor Girian. E você sai daqui renovado pela palavra de Deus. Se você puder, levante as duas mãos para o alto e diga: a palavra está aqui. Diga bem alto: a palavra está aqui, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, ela vai até a divisão da alma e do espírito, ela é capaz de discernir os pensamentos, as intenções. A palavra de Deus, ela abre o caminho para nós passarmos. É por isso que a gente tem que priorizar a palavra, né? Graças a Deus que Belém é casa de pão. Os nossos cultos têm palavra. Tivemos um final de semana agora abençoado lá, Santa Ceia, reunião de obreiros, escola dominical, culto à noite ontem, depois do culto viemos, mas foram 4 trabalhos assim seguidos de palavra, palavra, e a gente sai fortalecido, pronto para caminhar mais um pouco. Então diz o texto, no versículo 12, que Josafá então diz: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas olha o versículo 13, irmãos. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Quando Eliseu vê, chegando ali até a sua casa, Jorão, filho de Acabe, o perseguidor dos profetas, filho de Jezabel, assassina de profetas, perseguidora de profetas. Eliseu, que não era politicamente correto, não tinha medo de perder a agenda, ele só olhou para Jorão e falou: o que eu tenho contigo? O que você está fazendo aqui, cara? Por que você veio aqui? Vai procurar os profetas do teu pai, da tua mãe. Eliseu nos mostra que ele era firme, né, de personalidade. Não era alguém de fazer politicagem, que o obreiro não tem que fazer politicagem. Tem que tratar todo mundo bem, respeitar, mas sem fazer politicagem. Porque tem gente que quando vê rei, mesmo que seja Jorão, ele faz politicagem, né? Mas Eliseu era firme. Ele falou: não tem nada contigo não, o que você está fazendo aqui? Vai procurar os profetas do teu pai e da tua mãe. Aí mais uma vez Jorão mente. E ele diz assim: não, mas é que foi o Senhor que nos entregou nessa situação, foi o Senhor que nos colocou nessa fria. Foi Deus que nos entregou para a gente morrer na mão dos moabitas. Mais uma vez mentindo, transferindo culpa para Deus. Mas aí Eliseu dá uma amansada, uma tranquilizada e diz assim no versículo 14: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu nem olharia para a tua cara. Olha que palavra dura, né? Eu nem olharia para ti. E eu só vou olhar para você. E eu só vou atender vocês, porque Josafá está aqui. Aonde tem um crente, irmãos, as coisas mudam. Aonde tem um obreiro crente, as coisas mudam. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos em frente. E ele então resolve atender a situação. E olha só, mais uma aplicação interessante. Eliseu diz assim: traga o músico, traga o arpista, traga o tangedor. Se fosse hoje, traga o tecladista. Chama o músico. E a Bíblia diz que o músico começou então a tocar. E veio sobre Eliseu a mão do Senhor. Essa parte aqui é interessante, não vou me deter muito, mas apenas dizer algo aos irmãos. Por que trazer o músico?
como músico na igreja, eu vou defender um pouquinho os músicos aqui, viu, Jordelino? Por que trazer o músico? Porque música muda o ambiente. Sim ou não? Às vezes a gente está triste, quer ouvir uma música para dar uma alegrada. Às vezes está com saudade, quer ver alguma música. Às vezes eu viajo com meu pai lá para Minas. E vou confessar o pecado meu e dele aqui, junto. Tá? E vou dirigindo, ele do lado, ele é mineiro. Aí eu, propositadamente, eu coloco algumas músicas relativas a Minas Gerais, alguns hinos antigos. E eu dou uma olhadinha assim e vejo que ele está chorando. Eu vejo que ele está chorando assim, às vezes, com o olho cheio de lágrimas, porque daqui a pouco ele começa a contar as histórias, né? No ano tal, do meu avô, da minha avó. Porque a música, ela vai mudando o ambiente, ela vai trazendo memórias boas. A música, ela muda o ambiente. E o que eu quero falar para os irmãos é o seguinte: o ambiente estava pesado, Jorão estava ali, inimigo do povo de Deus. Estava um ambiente tenso. Eliseu falou para ele: eu não vou te atender não quero nem você aqui. Mas por causa de Josafá, eu vou abrir uma exceção. Mas precisava mudar o ambiente. O que eu quero dizer para os irmãos é que às vezes a bênção de Deus está demorando para chegar na nossa congregação, no nosso ministério, porque o ambiente está pesado, está carregado. Tem que mudar o ambiente. Mudar o que, pastor? Aí você que aplica onde for necessário. Às vezes é mudar até gente que está do seu lado. Porque tem gente que está do nosso lado, pastor Irineu, que deixa o ambiente pesado. Você conhece alguém assim? Você faz uma reunião, pastor Leles, e vai todo empolgado, cheio de projeto, cheio de alegria. E quando você coloca o projeto na mesa e vai falar, o camarada é um jorão na vida. Ele só abre a boca para reclamar. Não, pastor, não vai dar certo não. O povo lá é muito pobre. Lá nunca deu certo. Eu assumi uma congregação uma vez, e tinha a escola dominical, mas bem fraquinha. E eu sempre gostei muito da escola dominical. Desde os 12 anos que eu comecei a dar aula na escola. E eu assumi a congregação, e a congregação tinha a escola dominical bem fraquinha. E era só uma classe. Classe única. Aí eu chamei uns obreiros e falei assim: olha, a partir do mês que vem nós vamos mudar isso aqui. Vai ter classe das irmãs, classe dos jovens, classe dos obreiros. Tem pouquinho, mas vamos começar. E vai crescer. Aí quando eu falei classe dos obreiros, aí um pastor falou assim para mim, falou assim: não, aqui não dá certo não. Mas por que não dá certo? Não, nunca deu certo. Os obreiros aqui não vêm para a escola dominical. Nunca deu certo. Eu falei: mas vai dar certo agora. Mas como o senhor sabe que vai dar certo? Porque eu sou obreiro e eu sou o primeiro aluno. Então vai dar certo. E se você for o segundo, vai dar certo, melhor ainda. Mas eu tenho que vir também? Vem, rapaz, vem também, vem me ajudar. E deu certo, e a escola cresceu e está uma bênção lá até hoje. Mas porque tem que mudar o ambiente. Às vezes as coisas não estão acontecendo porque é aquele culto amarrado, é aquela reunião amarrada, é aquela palavra amarrada, e é o louvor, é tudo. E às vezes tem alguém ali que está amarrando o departamento, amarrando o ambiente, e a gente não tem coragem de mexer porque é filho do fulano que fundou a igreja. Mas se o ambiente está pesado, irmão, muda o ambiente. Então Eliseu falou: traz o músico vai mudar o ambiente. E tem gente que não gosta de músico, né, irmãos? Tem gente que até critica os músicos na igreja. Agora escute, quem dirige a igreja aqui sabe o que eu estou falando. Culto e igreja sem músico, irmãos, é difícil o negócio. Sim ou não? Nem que seja um violãozinho lá, já ajuda. Sim ou não? Então vamos aprender com Eliseu. Eliseu falou: traz o músico. Traz o Marcos para cantar. Né? E chegou o músico e começou a tocar. E quando ele começou a tocar, porque a música, ela é condutora da presença de Deus. Quando ele começou a tocar, diz a Bíblia que veio sobre Eliseu a mão do Senhor. E agora eu vou para a conclusão. E o Senhor falou com Eliseu, e Eliseu começou a falar com os reis. E olha só, olha na Bíblia, capítulo 3, verso 16. E disse:
Olha o ambiente como mudou. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Eu quero parar um pouquinho e já dizer para você o seguinte: nós vamos sair dessa reunião aqui. Se você já estava animado, amém. Mas se serve para alguém aqui, nós vamos sair dessa reunião aqui com a ideia de abrir muitas covas. Porque Deus vai mandar um milagre. Diga pelo menos para 2 aí: Deus vai mandar a provisão. Deus vai mandar a provisão. Começa a abrir as covas. Abra muitos vales, muitas covas neste vale. E diz o versículo 17: porque assim diz o Senhor. Agora, irmãos, que eu vejo como que Deus confunde a nossa mente. Porque o Senhor falou assim, por intermédio do profeta. Porque assim diz o Senhor, verso 17: não vereis vento, não vereis chuva. Agora escute, irmãos, o que eles estavam precisando? Estava faltando o quê? Quem lembra? Água. E se estava faltando água, pela lógica humana, quando vem chuva, você vem já sentindo aquele ventinho, né? Já vem a brisa. Você já vê o vento, já sente o vento, e depois vem chuva, para que chegue a água. Mas o Senhor está dizendo: vocês não vão ver vento, e nem tampouco verão chuva. Sabe qual é a lição que a gente aprende aqui? Que quando Deus quer agir e trabalhar, Ele não depende da minha lógica. Eu vou repetir: quando Deus quer mandar a provisão, o milagre, Ele não depende da minha calculadora, da minha lógica, da minha estratégia. A estratégia é dEle, bendito o nome do Senhor. Vocês não vão ver vento, não vão ver chuva. Mas olha o que diz a parte B do versículo 17: todavia este vale se encherá de água. É assim que está escrito aí? Sim ou não? Não, irmãos. Leia de novo. Todavia esse vale se encherá de água. É assim? Não. Todavia esse vale se encherá de tanta. Eu vou repetir: esse vale se encherá de tanta. É imensurável, é incontável, foge à lógica, sai da razão humana, é algo extraordinário. Quantos creem que o Senhor vai mandar tanta bênção? Se você crê, levante as 2 mãos para o alto, sem constrangimento. Se você pode fazer isso comigo, segure as 2 mãos lá no alto agora e diga: a bênção será grande. Diga aí: a bênção será grande, será algo extraordinário. Tanta água. Quem crê neste Deus? Quem serve a este Deus? Quem confia neste Deus? Quem recebe esta palavra, quem toma posse desta palavra, é tanta água, diz o Senhor, que vai encher este vale, e beberá vós, vosso gado e os vossos animais. O que eles tinham falta? De água. E o que Deus está prometendo mandar? Tanta água. Agora escute, e aqui eu estou terminando mesmo. Quem ia mandar água? Responda aí. De maneira extraordinária, miraculosa, sim ou não? Mas eu vou fazer uma pergunta, os irmãos já sabem a resposta. Quem que tinha que abrir os poços? Pastor, quem que tinha que pegar as pás? As picaretas? Quem que tinha que arregaçar as mangas? Quem é que tinha que abrir as covas? E o interessante é que no versículo anterior que nós lemos, a Bíblia diz
que o profeta fala para eles abrirem naquele vale muitas covas, novamente indefinido. O profeta não falou, olha, abram 100, abram 1000, falou muitas. Sabe o que quer dizer? Que enquanto a gente tiver fé para abrir cova, Deus tem água para mandar. É uma palavra de fé, quem crê? Enquanto a gente tiver fé e força e coragem para abrir covas, Deus vai ter água para mandar. É o mesmo princípio que Jesus falou para os discípulos em João 14. Na casa de meu pai há 144.000 moradas, é assim? Na casa de meu pai há muitas, pastor Ângelo, muitas, número indefinido. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, ó, enquanto tem gente se salvando, tem casa para eles. Pode chegar que tem casa, tem morada para eles. É o mesmo princípio aqui. Enquanto tiver cova aberta, enquanto tiver gente com a pá na mão e abrindo covas, vai ter água para encher este vale. Com autorização do pastor, se coloque em pé. Eu quero terminar orando. Eu gosto de terminar orando. Mas antes de orar, deixa eu contar um testemunho. Eu sou ruim de contar testemunho, irmãos. Não é porque eu não tenho, não. É porque pode parecer presunção, sei lá, sou meio tímido. Mas eu vou contar só um testemunho para os irmãos. Pastor Geriel, nosso segundo vice-presidente, está aqui e acompanhou. Nesses 10 anos que estamos ali, já estamos há 17 anos no campo, porém 10 anos presidindo. E nesses 10 anos presidindo aquele campo, a gente comprou, a igreja, a diretoria, os irmãos compraram vários terrenos. Todas as congregações hoje que são alugadas têm o seu terreno. Algumas estão construindo, outras serão construídas, mas todas elas, era o nosso projeto, que todas as alugadas tivessem o seu terreno. E hoje isso já é uma realidade, graças a Deus. E aos irmãos que trabalham. E neste final de ano a gente, aliás, no final do ano de 2021 para 2022, a gente se reuniu com a diretoria. E o projeto foi, nos próximos 5 anos agora, vamos trabalhar para que a gente consiga algo para um futuro novo templo sede. Que o templo lá era uma congregação de Araçatuba, mas é um bom templo, mas não suficiente para atender o campo. E vamos trabalhar nesses próximos 5 anos para comprar uma propriedade para um futuro templo sede da região, que são 12 municípios. 5 anos. E falamos com a diretoria e vamos orar e trabalhar e programar. Mas eu disse para eles, vamos começar agora, são 5 anos, mas vamos começar a orar agora e procurar agora. E resumindo a história, olhamos, procuramos algumas coisas e tinha uma área, na área hoje mais desenvolvida de Birigui, na beira, nas margens da Marechal Rondon, cruzamento com todas as rodovias que vêm de Presidente Prudente, Votuporanga, Mato Grosso do Sul, que vem para São Paulo, bem ali no entroncamento de todas as rodovias. E eu olhava aquela área, é uma quadra, eu ficava pensando, Deus podia nos dar. Mas quando eu olhava para o caixa da igreja, não tem jeito. Mas eu olhava para a área, Deus podia nos dar. E eu vou falar algo para os irmãos aqui, não é para parecer mais espiritual, porque não sou. É só um testemunho. Muitas vezes eu parei o carro ali. E eu parava o carro e orava. Sozinho. Um dia o pastor Satiri foi lá, ministrou 2 dias, ele contou o testemunho e falou, Manuel, entra no lugar, é o testemunho dele. Eu peguei, não é regra não, mas eu peguei o testemunho dele. Entra no lugar, pisa e ora. E eu lembrei do testemunho dele. Eu entrei, orei, às vezes dentro do carro orava. De noite, voltando de viagem, parava ali, orava, sozinho. Aí um dia eu passei, estava lá a placa, vende-se. No mesmo dia, de dentro do carro, peguei o celular e liguei. Resumindo a história, aquilo que parecia impossível, a igreja comprou toda a quadra. O pastor já foi lá, já orou. Pastor Irineu estava lá, pastor Emanuel.
Foi feito o lançamento da pedra fundamental. Mas eu disse, compramos, glória a Deus, amém, irmãos? Mas não temos dinheiro para fazer mais nada. Aí eu falei para a igreja lá que compramos. Aí um irmão me ligou, um novo convertido. Eu nem conhecia ele ainda. Pastor, eu sou fulano, estou indo na igreja, eu vou pouco porque viajo. O senhor sabe por que eu viajo? Não, é porque eu sou topógrafo, trabalho com construções, empresas. O senhor já tem o topógrafo? Não. Então a minha oferta é topografia. Foi lá e deu. Daqui a pouco veio o engenheiro, doou o projeto estrutural. E semana passada, não contei nem para a igreja lá, estou contando aqui, e nem para o Girião contei. Só contei para meu pai. Semana passada eu estou reunido, assim, Deus preparou, estou reunido com um arquiteto, um dos mais conceituados ali da região e também do estado de São Paulo. E conversando com ele outros assuntos, e de repente eu perguntei, você faz projeto para a igreja? Ele mostrou um troféu. Esse troféu eu ganhei de uma catedral que eu fiz em São Paulo. E mostrou a foto da igreja. Aí eu falei, não, é que eu sou de uma igreja. Eu nem disse que eu era o pastor. Ele falou, eu sou de uma igreja assim, e tem um terreno assim. Quando ele abriu o terreno, lá no mapa dele, ele falou, toda essa região aqui, eu que estou fazendo, o shopping que vai ter aqui, o Super Mufato, o Ibis, tudo é ele que fez. E ele disse assim, ó, não só fiz um projeto da igreja em São Paulo, mas eu fiz um propósito que para a igreja eu dou. Estava eu e minha esposa, eu olhei para ela assim, R$40 o metro quadrado, uma construção de 2, 3 mil, faz as contas, quanto vai ser o projeto. Aí ele falou assim, eu estou doando esse projeto para a igreja. Estou resumindo o testemunho, sabe o que é isso? É abrir poço, e ele manda água. Você crê que o Senhor pode renovar o seu ministério agora? Se você puder, se não puder, não tem problema. Pegue na mão do seu irmão e ore com ele. Mas antes de orar, diga, receba a provisão de Deus. Receba a provisão de Deus lá na sua congregação, lá no seu campo, no seu ministério, nos seus negócios. Receba a provisão de Deus. Pai bendito e santo, em nome de Jesus nós oramos e te damos graças. Obrigado, Senhor, por este momento, pela tua palavra. E agora pedimos a ti, Senhor, aumenta a nossa fé e atenda a oração dos teus filhos que aqui estão, aqueles que estão pela internet. Ó Deus, manda chuva de bênção sobre o nosso ministério e que o teu nome seja glorificado e exaltado para sempre. Nós cremos em ti, Senhor, nós cremos na tua provisão, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, meu pastor. Pastor José Wellington, não sei se sou eu quem vai construir, é só Deus quem sabe, o Senhor. Mas pelo menos o projeto vai ficar lá, tá bom? Continua cavando o poço. Amém.